seu time precisasse de uma cesta, um rebote, uma posse defensiva importante, o seu pivô seria confiável? Fala galera, quem fala é o Fidelis. Hoje mais uma vez aqui com vocês, mais um vídeo de tier list porque vocês gostam muito. Os dois vídeos mais assistidos do canal são dois vídeos de tier list e hoje eu vim trazer a tier list dos pivôs. Eu vou ranquear aqui os 30 pivôs dos 30 times titulares da NBA e trazer aqui pra vocês conforme se ele é elite, se ele é bom, se ele fica muito tempo machucado. Vamos ranquear aqui, vai ser um vídeo muito legal, muito interativo e espero que vocês gostem. Já estamos aqui no site, vamos lá, vamos começar. Estamos aqui com o Ben Adebayo. Ben Adebayo que é aquele pivô inconsistente, mas não por conta disso ele é ruim. É aquele pivô que vai te entregar muito defensivamente, ele tem muita versatilidade na defesa e ofensivamente ele é muito inconsistente. Ele era pra ser aquele cara, a segunda cara do time do Miami Heat na temporada passada. O Tyler Herro ia ser aquele cara da pontuação e o Ben Adebayo devia ser o segundo, mas longe disso, o Ben Adebayo foi muito inconsistente. É claro, ele tem aquele jogo histórico de 83 pontos, mas foi uma noite, 1 milhão de noites do Ben Adebayo. O Ben Adebayo, para começo de conversa, eu vou colocar ele aqui em bom, porque ele não é aquele pivô muito bom que vai ser um pivô decisivo, definitivo, mas se meu time precisar de uma posse, seja ela ofensiva ou defensiva, eu vou confiar no Ben Adebayo. O Ben Adebayo é um cara muito bom defensivamente e pode sim entregar uma cesta ofensiva, mas dentre o nível dos jogadores, dos pivôs da NBA hoje, eu coloco o Ben Adebayo em bom, com vista de uns 10 ainda pivôs melhores do que ele. O Brook Lopes era para ser aquele cara que a gente deveria colocar no auge como pivô bom ou muito bom, mas hoje em dia, com 37 anos de idade, eu já não vejo o Brook Lopes rendendo mais nada. Ele vai ser titular nesse novo time do Los Angeles Clippers, é aquele cara que é muito bom defensor, até alguns anos atrás ele estava na disputa para defensor do ano, mas, cara, a idade, o rendimento já não é o mesmo e, cara, eu coloco hoje em dia o Brook Lopes como um cara abaixo da média. Mesmo ele sendo aquele cara que vai te entregar, assim, pelo menos um toco por jogo, vai conseguir alguns rebotes, assim, importantes, mas ele já não rende mais, ele, nos últimos anos, já não é o mesmo Brook Lopes, que é o maior pontuador da história da franquia do Brooklyn Nets, foi muito importante no título do Milwaukee Bucks, mas eu não vejo mais o Brook Lopes sendo um possível top 20 pivôs da NBA hoje em dia. O Jalen Duren já é aquele cara, assim, ele já não está fechado totalmente com o Detroit Pistons, mas, com o que tudo indica, vai haver renovação. E o Jalen Duren é um pivô muito bom, foi ao NBA, All-Star na temporada passada. Claro que tem toda aquela inconsistência na pós-temporada. Na pós-temporada passada ele não jogou nada, foi muito mal. Mas é um cara de 22 anos que está na liga apenas há 4 anos. E, caras, eu gosto muito, muito dele no seu papel ofensivo, no seu papel de rebotes, na sua fisicalidade e versatilidade. É um cara muito atlético, não é um pivô muito, muito, muito alto, mas dentro do que é proposto para ele fazer, da sua altura, é um cara muito bom, acima da média. E eu coloco hoje em dia, dentro da sua capacidade, do seu teto que ele pode alcançar, com um pivô muito bom, com margens de evolução. Daqui umas 2, 3 temporadas está indiscutivelmente sendo um dos melhores pivôs da NBA. Eu vou colocar ele muito bom, talvez tenham pivôs aí dentro do muito bom melhores do que ele, por conta da sua inconsistência na pós-temporada, nas suas 2 últimas pós-temporadas não ter sido pós-temporadas muito boas, mas em temporada regular, também por questão de idade, questão do que ele entregou na última temporada, na temporada regular, eu coloco o Jalen Duren em pivô muito bom. O Daniel Gafford é um papel difícil, é um cara que tem uma presença de garrafão muito boa, foi um papel importantíssimo para a corrida do Dallas Mavericks para chegar na final em 2024, ele tinha aquele jogo no pick and roll com o Luka Doncic, não é um cara que arremessa muitas bolas de 3, mas dentro do garrafão tem uma eficiência até legal, mas dentro da régua da NBA, o Daniel Gafford não é aquele cara que vai te entregar uma produtividade muito boa, não vai ser aquele cara que vai decidir jogos, é aquele cara que vai ter o seu papel assim, dentro do time, ele não vai te entregar muitos pontos, mas defensivamente ele te entrega, mas não é aquela entrega nível Wembanyama, nível Ben Adebayo. Por isso, eu coloco o Daniel Gafford em ok, porque o Daniel Gafford é importante sim em times que precisam de defensores. No Washington Wizards ele era um dos melhores defensores da NBA, dentro do Dallas Mavericks também ele era um dos melhores protetores de aro da NBA, mas ele não é aquele cara com toda a efetividade e produtividade dentro de um
papel ofensivo de jogo. Claro que defensivo ele entrega muito, mas por conta da sua limitação ofensiva eu coloco ele em ok por não render tanto ofensivamente. O Ryan Kalkbrenner foi um cara muito importante no Charlotte Hornets na última temporada, foi uma escolha assertiva do Charlotte Hornets no último draft. Gosto muito do jogador que ele é e, caras, eu coloco ele aqui no banana verde porque tem o Mossad a bater no time, ele foi muito importante na última temporada, mas eu acho que a partir da próxima temporada, em determinado momento, o Ryan Kalkbrenner já possa assumir essa titularidade. Ele é aquele cara que é bom no rebote, é bom na defesa, ofensivamente. Ele ainda tem que evoluir em alguns quesitos, mas eu gosto muito do Ryan Kalkbrenner, eu acho que foi uma escolha muito boa que o Charlotte Hornets fez. Se o time quiser evoluir para daqui a alguns anos, junto com o Cole Knuckle, Brandon Miller, agora com o Naz Reid, que eu poderia colocar o Naz Reid aqui também, mas eu acho que o Naz Reid hoje em dia já é muito mais um ala do que um pivô. Então eu acho que o Ryan Kalkbrenner, ele vai ter o seu valor dentro daqui a alguns anos na liga, mas eu acho que hoje em dia ele é banana verde, assim, precisa de amadurecer ainda para entrar na conversa de um top 20, top 15 melhores pivôs da NBA hoje. Ivica Zubac é aquele cara que, na minha visão, ele vai ter um salto absurdo para a próxima temporada. Por quê? Ele vai jogar no Indiana Pacers, o Indiana Pacers, que é aquele time que gosta muito de pivôs com papéis de presença tanto ofensiva e tanto defensiva. O Zubac, pra mim, ele vai ter um papel importantíssimo jogando com o Haliburton. O Haliburton que é aquele armador que gosta de jogar no pick, seja pick and roll, pick and pop com pivô. E o Zubac é aquele cara que consegue finalizar muito bem dentro do garrafão. E o Zubac é aquele cara com muita eficiência, consegue impor sua fisicalidade, impor toda a sua presença de garrafão, transformando ela em tocos, em rebotes importantes, tanto ofensivos e defensivos. Então eu vejo o Ivica Zubac, que já teve uma evolução muito boa com o Clippers na temporada 24-25, tendo uma evolução ainda melhor jogando com o Haliburton, que é aquele criador de espaço, um dos melhores passadores da história da NBA já. Eu coloco o Haliburton entre os 15 e 10 melhores passadores da história da NBA. E, caras, eu coloco o Ivica Zubac em muito bom, acima do Jalen Duren, acima do Jalen Duren, porque ao meu ver, o salto que o Ivica Zubac, a importância que ele vai ter pro Indiana Pacers na próxima temporada, visando que o Indiana Pacers pode voltar sendo um contender, sendo um time provável a vencer a Conferência Leste, assim como eles venceram na temporada 24-25, eu coloco o Ivica Zubac como um dos principais fatores deles conseguirem esse papel. Coloquei o Haliburton como 15, 10 melhores passadores da história. Eu coloquei o teto dele é para ser um dos 15, 10 melhores passadores da história. Não que ele já seja esse cara, porque tem Jason Kidd, tem Magic Johnson, tem vários jogadores, passadores acima dele, mas eu acho que o teto dele é para ser top 15, top 10 maiores da história. Kristaps Porzingis, eu não preciso dizer nada, né? Quando ele tá saudável, ele é aquele pivô que te entrega e pontua dos 3 níveis da quadra e defende muito bem. Só que o problema é ele se manter estável, é ele se manter saudável. Na última temporada não jogou muitos jogos com o Golden State Warriors, ele conseguiu jogar apenas 30 jogos na temporada. É raro ver o Kristaps Porzingis conseguir jogar mais de 50 jogos em uma temporada. Então, por conta disso, eu coloco ele em elite da medicina. Ele já masterizou, se ele quisesse todo esse tempo dele que ele já ficou fora de quadra da NBA, quisesse transformar em um curso de medicina, ele já estaria formado com certeza e estaria ganhando mais dinheiro não, mas mais experiência do que ele ganharia na NBA de todo o tempo que ele atua na NBA. Eu acho que é ridículo o que ele entrega no quesito de jogabilidade, porque ele não consegue jogar, não mantém uma constância, mas quando joga é um pivô importantíssimo com um papel fundamental tanto no ataque como na defesa. O Alperen Sengun é um cara que eu gosto bastante porque é um cara versátil, é um cara que consegue armar o jogo, consegue pegar rebotes, mas eu vejo ele como um pivô muito soft, tanto na defesa como em aspectos ofensivos. É claro que ele tem um arremesso até ok, dentro do garrafão ele pontua bastante, mas na defesa ele é um cone defensivo. É claro que o cara que vai vir depois dele aqui nessa lista também é um cone defensivo, mas eu acho que ele consegue entregar ainda mais que o Alperen Sengun. Mas o Alperen Sengun é um cara jovem que ainda tem muito a evoluir. Eu coloco o Alperen Sengun por toda a sua versatilidade e toda a mobilidade. Não é um pivô muito atlético, muito físico e muito bom. Porque o Alperen Sengun, se ele quiser fazer um papel de armador, ele consegue. Se ele quiser
pontuar, ele consegue, mas ele é muito soft ainda. Ele não é aquele cara muito atlético, muito físico que vai conseguir pontuar para o seu time assim, quando ele quiser. Ele tem muita inconsistência ainda, mas é um cara muito jovem que, no meu ver, o teto dele pode ser um dos melhores pivôs da NBA nos próximos anos. Mas do que ele entregou ainda, eu consigo ver o Ivica Zubac e o Jalen Duren ainda acima dele. Mas, por toda a sua mobilidade e versatilidade, eu coloco ainda acima do Ben Adebayo. Nikola Jokic, eu não preciso falar nada, né? Briga pelo MVP nos últimos 7 anos diretamente, é um dos melhores pivôs da história da NBA, é o pivô, no meu ver, com a maior bagagem ofensiva da história, seja na distribuição de jogo, seja no arremesso do meia distância, seja pontuando. É claro que a defesa dele ainda o impede de muita coisa. Eu acho que a defesa dele o impede muita coisa só na proteção de aro, porque ele é um cara que consegue defender bem também, não no perímetro, mas consegue uns roubos de bola importantes, tem uma inteligência defensiva fora do comum. Eu coloco o Nikola Jokic em elite, eu acho que isso aqui não é dúvida pra ninguém, que ele é um dos melhores pivôs da história da NBA, e não por conta disso, não por conta da idade, ele vai deixar de ser um dos melhores pivôs da atualidade, porque, no meu ver, o Nikola Jokic, se ele quiser jogar sério, ele consegue jogar aí pelo menos uns 4, 5 anos nesse nível que ele joga. De'Aaron Sharp, não preciso falar nada, né? O Brooklyn Nets vai ser um Deus nos acuda no quesito de pivôs. Sim, De'Aaron Sharp nunca entregou nada na liga, pra mim nunca vai entregar, só se ele tiver um salto assim sobrenatural, um milagre acontecer. De'Aaron Sharp é dentre os pivôs da NBA, dentre os pivôs que estão nessa lista aqui hoje, eu coloco o De'Aaron Sharp como o pior pivô titular. Talvez tenham times aí com pivôs reservas melhores do que o De'Aaron Sharp. Então o De'Aaron Sharp, pra mim, ele é o pior pivô dentre as possibilidades que a NBA pode proporcionar. O Brooklyn Nets podia ter movimentado mais nessa área, poderia ter ido atrás de outra peça se ele quiser competir por um play-in, porque já foram atrás do Julius Randle, conseguiram o Michael Brown Jr., que é o melhor armador da classe, discutivelmente com o Darius Zekauf Jr., mas o De'Aaron Sharp não rende nada e pra mim é a pior escolha de pivô para um time nessa temporada. Joel Embiid, pra mim, ele tinha tudo para ser um dos melhores jogadores da história da NBA, muito completo ofensivamente, muito completo defensivamente. Pra mim, de coração, eu colocaria ele em elite, eu colocaria ele ali do lado do Nikola Jokic, mas por todo o seu repertório de lesões, por todo o seu problema de se manter estável, de se manter saudável, eu coloco ele em elite da medicina, o melhor da elite da medicina, melhor que o Kristaps Porzingis. Por quê? Ele foi MVP da temporada 2023. Mas, cara, ele não consegue se manter saudável. Isso é muito triste, porque o Joel Embiid tem toda uma bagagem ofensiva e defensiva muito boa para ser um dos melhores pivôs da história. Ele consegue marcar 70 pontos no jogo e ao mesmo tempo dar 5 tocos. Ele consegue entregar 33 pontos por jogo em uma temporada, assim como ele consegue entregar 2 tocos por jogo. Mas o Joel Embiid ele não consegue ter sequência de jogos. E dentro do papel do Philadelphia 76ers para a próxima temporada, visando que eles vão ser o melhor time da Conferência Leste, com o Jaylen Brown, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, eu acho que o Joel Embiid, se ele tivesse no seu auge atlético, no seu auge físico, ou conseguisse jogar pelo menos 60, 70 jogos, ele conseguiria ser a elite de pivôs e não a elite de medicina. Mas, infelizmente, por todo o seu repertório de lesões e por não se conseguir manter estável, eu infelizmente o coloco como elite da medicina. O Derrick Queen, pra mim, tem teto para ser um dos melhores pivôs da NBA daqui uns 5, 6 anos. Claro que o Derrick Queen tem que amadurecer muito, mas o Derrick Queen ele consegue armar o jogo, impor sua fisicalidade, de um jeito que eu acho que ele vai ser melhor que o Sengun daqui a alguns anos nesse quesito. Ele é um muito bom defensor, ele é versátil, ele é explosivo. Gosto muito do Derrick Queen, porque não é aquele pivô compacto, ele é um pivô compacto, mas também com versatilidade, então eu gosto muito. Ele pra mim é o melhor aqui da Banana Verde, que tem que amadurecer ainda em vários aspectos do jogo, mas se ele conseguir atingir todo o teto que ele tem para a NBA, para mim o Derrick Queen tem tudo para ser um top 10, top 7 melhores pivôs da NBA daqui uns 5, 6 anos, facilmente. Jarrett Allen, dentro de todo o seu papel ofensivo,
ofensivo e defensivo que ele teve pro Cleveland Cavaliers na última temporada e toda a sua importância na pós-temporada, eu acho que a gente tem que dar o seu devido valor. Eu coloco ele acima do Alperen Sengun, porque ele é mais experiente e também ele entregou mais na última temporada do que o Alperen Sengun. Eu achei a última temporada do Alperen Sengun meio decepcionante, por conta que chegou o Kevin Durant e a gente achou que o Alperen Sengun ia ter um salto e acabou que as médias dele foram piores. Dentro da pontuação. Claro que ele teve que dividir esse papel junto com o Kevin Durant, mas whatever. O Jarrett Allen, muito completo no quesito ofensivo, tirando a bola de 3, ele consegue pontuar na meia distância, no seu floater, no seu gancho, e também ele é muito atlético. Se você quiser jogar no jogo de ponte aérea com ele, ele consegue. Se você quiser que ele pontue mais dentro do garrafão ou consiga fazer bloqueios importantes e decisivos, com toda a sua fisicalidade, ele consegue. E defensivamente ele compõe um dos melhores garrafões vistos na NBA hoje, junto com o Evan Mobley. Na pós-temporada, tirando o Donovan Mitchell, ele foi o melhor jogador do Cleveland Cavaliers. Ele teve atuações em alguns jogos até mesmo melhores que o Donovan Mitchell. E eu acho que dentro desse papel do novo Cleveland Cavaliers, visando que talvez eles não consigam renovar com o James Harden, eu acho que o Jarrett Allen vai ter a sua importância dentro do mercado, porque o Cleveland vai ter que trocar algum dos seus jogadores para conseguir competir. E eu acho que o Jarrett Allen vai ser um desses jogadores, mas não porque ele é ruim, mas porque eu acho que já deu o tempo do Jarrett Allen em Cleveland e ele consegue agregar muito mais em outros times, como o Brooklyn Nets. Numa volta do Brooklyn Nets, eu acho que seria um encaixe muito bom, até mesmo no Los Angeles Clippers, que tem o Brook Lopez hoje. E o Jarrett Allen é um pivô muito bom, ele entregou muito bem na pós-temporada e eu acho que esse quesito, essa prateleira que ele tá aqui agora, que eu coloquei na tier list, não é nenhum absurdo, até mesmo na frente do Alperen Sengun. O Wendell Carter Jr. é um pivô bom, só que ele ainda tem as suas inconsistências, ele pra mim é a última opção ofensiva do time do Orlando Magic. Esses pivôs, todos os pivôs acima que eu coloquei, eles não são as últimas opções ofensivas, com o contrário disso, eles são a terceira, segunda opção ofensiva de suas equipes. Eu coloco o Wendell Carter Jr. em ok, pior que o Daniel Gafford, porque o Daniel Gafford entrega uma prateleira defensiva muito maior que o Wendell Carter Jr., mas o Wendell Carter Jr. ele tem o seu valor de presença, que ele consegue encaixar dentro do sistema ofensivo e defensivo do Orlando Magic sem exagero, eu falo, sem ser aquele cara que vai entregar 30 pontos numa noite, sem ser aquele cara que vai entregar 5 toques numa noite. Ele é aquele cara razoável, que consegue entender o seu papel dentro do jogo e consegue fazer isso muito bem. Então eu coloco ele em ok, porque não é aquele pivô alarmante, que tem médias alarmantes, mas tem as suas médias ok, razoáveis, e eu consigo colocar ele em ok, assim, sem sombra de dúvidas. O Zach Edey, infelizmente, o teto dele era para ser um dos melhores pivôs da NBA, mas eu vou ter que colocar o Zach Edey aqui em elite da medicina, porque as 2 temporadas que ele teve na NBA até então, ele não conseguiu ter constância, não conseguiu ter consistência. Ele, infelizmente, se lesiona muito. É claro que um cara de 2,24, com aquele físico que ele tem, vai se lesionar. E eu acho que o Zach Edey vai ser elite da medicina, por pelo menos até algum tempo. Eu gostaria de ver o auge do Zach Edey, aquele cara dominante que ele foi no seu tempo de college, mas infelizmente o que a gente tem de notícias, o que a gente vê é o Zach Edey muito longe de alcançar esse auge. É claro que ele é muito jovem ainda, mas é um cara que entrou na NBA como último ano de faculdade, um senior, né, no que a gente fala, do college. E ele já vai fazer os seus 24 anos de idade, 25 anos de idade, e ainda não conseguiu mostrar o seu devido valor dentro da NBA. Então eu coloco o Zach Edey em elite da medicina, mas com dor no coração, porque aquele cara que era mostrado dentro do college era tudo para ser um cara bom ou muito bom, mas infelizmente a constância e a consistência que ele entrega é de um cara muito, muito diferente da realidade que a gente esperava. Temos o Jakob Poeltl, cara. Eu acho que o Toronto Raptors, essa posição de pivô é uma posição que eles deveriam se reforçar, deveriam ter procurado no mercado até então. E eu coloco o Jakob Poeltl em abaixo da média, por quê? Porque não é aquele cara que já tá no auge de sua carreira, já tá com seus 32 anos e não tem margem para evolução. Ele na última temporada já perdeu seu papel pro Sandman
Sandro Mamukelashvili em determinado momento da temporada. Então eu acho que o Jakob Poeltl ele vai ser esse pivô titular do Toronto Raptors muito pela falta de opção do que é proposto desse time. E eu acho que se o Toronto Raptors conseguir se movimentar nessa posição, nessa carência que eles têm de um pivô sólido, compacto, com presença em rebote, presença defensiva, pouquinho que seja um Daniel Gafford da vida, que o Dallas está aberto a ouvir propostas por ele, eu acho que o Toronto Raptors já eleva de nível ainda mais do que eles vão elevar se concretizada for a troca do Kawhi Leonard. Então eu coloco o Jakob Poeltl em abaixo da média por todos esses quesitos, que eu não acho que ele é um pivô com margens de evolução. Por mim, ele vai ser aquele cara que nos próximos anos vai só regredir, então eu coloco o Jakob Poeltl em abaixo da média, com margem para brigar fortemente com o De'Aaron Sharp. Domantas Sabonis já foi um pivô muito bom nas temporadas passadas, era para ser um pivô bom para ok. É um cara que vai te entregar sim em assistências, em rebotes, mas ele é muito soft, não te entrega defensivamente. E nos últimos anos a gente vê ele mais no departamento médico do que jogando efetivamente dentro de um Sacramento Kings conturbado. Eu acho que ele tinha que sair enquanto era tempo, mas eu acho que agora já passou do tempo. O Domantas Sabonis aí já passou do tempo também da margem de evolução. Eu coloco em elite da medicina, na frente do Zach Edey, porque ele já se provou mais na NBA. Mas o Domantas Sabonis, infelizmente, ele não tem uma constância de jogos, não tem constância e consistência dentro das suas expectativas que a gente tinha há 3 anos atrás com aquele Sacramento Kings muito bom. Que levou para os playoffs, tal, o Domantas Sabonis sendo um dos melhores pivôs da NBA. E ele só regrediu desde então e teve muitos problemas de lesão. Então eu coloco o Domantas Sabonis, assim, sem dúvida alguma, em elite da medicina, por conta de todo o seu papel que ele entregou até então. O Mitch Robinson no Boston Celtics ele vai ter um papel muito importante, porque o Neemias Queta foi muito importante defensivamente, foi um dos melhores defensores da NBA na última temporada. Mas eu acho que o Mitch Robinson ele vai chegar para ser titular. Não sei, o Joe Mazzulla vai ter as suas opções, mas o Mitch Robinson, para mim, ele já é mais comprovado dentro da liga. Ele é um pivô com presença dentro do garrafão, um dos melhores protetores de aro da NBA, foi campeão na temporada passada. Já pode falar que é temporada passada, né? Sendo muito importante dentro do papel do New York Knicks. E eu acho que nesse novo Boston Celtics ele vai ter sua certa importância, o seu papel fundamental dentro da equipe, que agora vai perder que já perdeu o Jaylen Brown, que vai depender mais agora do pivô com mais presença de garrafão. Eu não tô falando que o Neemias Queta não tinha, mas agora o do Boston Celtics para mim tem uma das melhores duplas de pivô da NBA. Eu coloco o Mitch Robinson em ok, vou colocar ele o melhor do ok. O melhor do ok. Talvez o Neemias Queta aqui, ele seria o melhor do ok também, mas, cara, o Mitchell Robinson ele já se provou na última temporada. Ele já teve muitos problemas de lesão, mas na temporada que ele teve constância e consistência, ele teve seu papel importantíssimo para um time campeão. Então, eu coloco ele aqui em melhor do ok por todo o seu papel defensivo e de presença. Claro que ofensivo ele não entrega nada. Vai aprender a arremessar lance livre, Betinha. Nick Claxton, ele vai ter o seu papel importante dentro da franquia de Chicago, desse novo Chicago Bulls, que precisava de um pivô. É claro que ele entrega defensivamente, mas eu acho que o Nick Claxton, dentro da régua da NBA, por todo o seu empenho ofensivo e de presença em rebotes, eu acho que o Nick Claxton, hoje em dia, ele é abaixo da média da NBA. Eu consigo citar aí facilmente 20 pivôs melhores que o Nick Claxton. Talvez o fator Brooklyn Nets, ele não tinha muita motivação de jogar. Eu comentei isso na quadra quando eu fui na ESPN, que os jogadores que jogam no Charlotte Hornets, no Brooklyn Nets, ele não tem toda essa motivação de jogar porque eles sabem que eles vão perder. Talvez agora numa franquia que tenha mais margem de classificação para os playoffs, uma margem de classificação para o play-in, ele consiga entregar mais, mas eu acho que o teto dele é para ser um pivô ok para bom, mas ele não entrega isso, e eu acho que eu consigo citar aí 20, 25 pivôs melhores que o Nick Claxton hoje, assim, sem sombras de dúvidas, mas com margens de
ser um pivô ok pra bom na próxima temporada, dependendo desse seu novo papel no novo Chicago Bulls. O Karl-Anthony Towns eu não preciso falar nada, atual campeão da NBA, arma muito bem, tem uma presença de garrafão muito boa, aprendeu a defender e consegue pontuar dentro dos 3 níveis da quadra. Para mim é um pivô dentro da pontuação, no quesito de pontuação mais completo da NBA hoje, que consegue pontuar nos 3 níveis com extrema elite, né? No extrema elite, extrema facilidade. Então eu coloco o Karl-Anthony Towns por ser o atual pivô campeão, do time titular campeão, e também conseguir pontuar muito bem, conseguir armar o jogo e ter evoluído no seu quesito defensivo. E algumas temporadas atrás ele foi top 5 MVP. E, cara, o Karl-Anthony Towns, eu poderia citar várias qualidades dele aqui. Eu coloco o Karl-Anthony Towns como um pivô de elite na NBA hoje, dentro do que é proposto, porque ele aderiu muito bem o seu papel de jogo para a NBA atual, conseguindo arremessar de 3 pontos, o melhor pivô arremessador de todos os tempos, tendo discussões aí com o Dirk Nowitzki, mas eu coloco o Karl-Anthony Towns nesse papel, porque por toda a sua importância na corrida com o Timberwolves nas 2 finais de conferência e também por todo o seu papel importante no New York Knicks, campeão da temporada passada. Rudy Gobert eu não preciso falar nada, né? Ofensivamente, ele é um cone, mas, diferente do Mitchell Robinson, defensivamente, pra mim, ele é um dos melhores defensores da história da NBA, na proteção de aro, na sua presença também, ele é muito versátil defensivamente, ele consegue defender bem do perímetro, ele consegue defender bem dentro do garrafão, consegue garantir rebotes muito importantes, rebotes ofensivos muito importantes, e dentro do plano de jogo do Minnesota Timberwolves, ele é muito importante. Eu coloco o Rudy Gobert em muito bom, até melhor que o Alperen Sengun. Na verdade, eu vou colocar ele atrás, porque o Alperen Sengun entrega mais... Não sei. Rudy Gobert é melhor que o Alperen Sengun. Se fosse pro meu time, eu preferiria ter um Rudy Gobert do que um Alperen Sengun. Hoje, né? Porque daqui a alguns anos o Alperen Sengun pode superar... sim, se evoluir a sua defesa. Mas o Rudy Gobert é um exímio defensor, é um cara que defende muito bem em todos os níveis da quadra, é um cara que já foi nomeado defensor do ano 4 vezes, isso assim... cara muito bom, cara muito bom. É claro que ele é super valorizado, foi super valorizado, ele não é super valorizado, mas ele foi super valorizado na sua troca do Utah para o Minnesota Timberwolves. Mas eu acho que se o Minnesota Timberwolves for campeão, nesse novo Minnesota Timberwolves com LaMelo, com Anthony Edwards, talvez o LeBron, eu acho que o Rudy Gobert vai ter todo o seu papel importante dentro de quadra. Por quê? Porque ele, defensivamente, ele é muito bom. Ele conseguiu anular o Nikola Jokic, conseguiu ter um papel defensivo muito importante para cima do Victor Wembanyama na série, e eu acho que ele conseguiria anular qualquer pivô da NBA com facilidade hoje. O Donovan Clingan, dentro do papel do Portland Trail Blazers na temporada passada, ele foi muito, muito bem. Ele tem um potencial muito, 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 muito bom. E, cara, eu gosto muito dele. Gosto muito dele no seu papel defensivo, físico. É aquele cara que tem eficiência dentro do garrafão. É aquele cara que defende muito bem. Ele é mais limitado do que o Rudy Gobert, porque ele não tem a defesa de perímetro, então ele não tem toda a versatilidade defensiva. Mas é um protetor de aro, assim, de elite. Eu gosto muito dele, ele foi top 3 em rebotes na temporada passada, top 5 em tocos. Gosto muito, muito, muito do Donovan Clingan. Eu vou colocar ele em bom, pior que o Ben Adebayo, mas com margens assim, para daqui a alguns anos a gente tá falando de um pivô assim muito bom dentro da NBA, porque o Donovan Clingan tem o seu valor sim, de presença, de fisicalidade defensiva. Cara, ele é muito, muito, muito bom jogador. Eu gosto muito de assistir o Portland Trail Blazers e muito disso é por conta do Donovan Clingan. O Miles Turner eu preciso falar nada também, né? É um cara que defende muito bem, pontua muito bem dentro dos 3 níveis da quadra. Na corrida que o Indiana Pacers teve pra final em 2025, ele foi extremamente importante dentro dessa corrida. Ele pontua muito bem na linha de 3 pontos, ele defende muito bem, mas eu acho que dentro da produção que ele teve na última temporada com o Milwaukee Bucks, ele tinha tudo para ser muito bom. Talvez se ele tivesse ainda jogando com o Haliburton, ele ficaria muito bom. Mas nesse novo Milwaukee Bucks, eu acho que ele não tem nada para evoluir, cara. Eu acho que esse novo Milwaukee Bucks, ele pode disputar, sim, para um play-in, porque tem jogadores bons. Tem o Tyler Hero, vai ter o Jaime Jaquez Jr., vai ter o Jaco Sionis, que é um cara que tem margem para evolução, assim, pro futuro. E vai ter o Miles Turner, que é um pivô sólido, mas eu acho que o Milwaukee Bucks não vai render nada na próxima temporada, e eu acho que o Miles Turner não vai ter um papel de virar essa chavinha
do Milwaukee Bucks para se tornar um time competitivo para a próxima temporada. Então eu coloco o Miles Turner aqui em bom, talvez o pior até então do bom para a próxima temporada. Talvez se fosse de toda a carreira até então, ele ficaria na frente do Donovan Clingan, mas para a próxima temporada eu vejo o Miles Turner atrás do Donovan Clingan. O Isaiah Hartenstein é um caso parecido com o Donovan Clingan. Cara, se tem um cara que é muito importante na sua presença de proteção de aro e de rebotes para o time do Oklahoma ser todo esse alarme que ele é o Isaiah Hartenstein. É um cara que tem aquele jogo sujo, é aquele cara que faz o jogo sujo do time do Oklahoma City Thunder. Marcou muito bem o Wembanyama na final de conferência, e eu gosto muito dele, do seu papel defensivo. Ofensivamente, ele consegue entregar muito bem também. Aquele gancho de esquerda dele é insuportável. É insuportável o gancho de esquerda dele. Ele acerta todos. Eu acho que ele tem o melhor aproveitamento da história de ganchos de esquerda. E o Isaiah Hartenstein consegue pontuar bem, ele é razoável na pontuação, mas defensivamente ele consegue entregar muito bem também dentro do seu papel de presença. Ele não é aquele cara que vai te entregar muitos tocos, mas se você precisa de caras com rebote ofensivo muito bom, rebote defensivo muito bom, o Isaiah Hartenstein é esse cara, um pivô muito sólido e compacto. Então eu coloco o Isaiah Hartenstein aqui em bom na frente do Donovan Clingan e do Miles Turner, porque para mim o Oklahoma City Thunder vai ter mais teto de competição do que o Portland Trail Blazers e o Milwaukee Bucks. Eu acho que muito desse papel de competição que o Oklahoma City Thunder vai ter por conta do Isaiah Hartenstein, por ser também o único pivô disponível, tirando aí o Jalen Williams, que não é aquele cara que tem teto para ser titular. Talvez daqui a uns anos ele vai ter teto para titular, mas ele ainda não é esse cara que eu vejo como titular do Oklahoma City Thunder, nem o Aidemara, que as atuações dele na Summer League foram pífias. Então eu acho que muito disso vai passar pelo Isaiah Hartenstein, pela sua presença dentro do garrafão, que é muito importante nos dois lados da quadra. O Jaren Jackson Jr. já foi defensor do ano. Nesse Utah Jazz, talvez ele jogue na 4, talvez eles vão usar o Yusuf Nurkic, que é um pivô de origem na 5, mas eu tô contando que eles vão usar o Ace Bailey e o Derrick Peterson como titulares e usar o Jaren Jackson Jr., que já jogou nos seus anos de Memphis Grizzlies também de pivô. O Jaren Jackson Jr. é aquele cara versátil, um cara explosivo, um cara atlético, que consegue pontuar dentro do garrafão e também fora, na linha, não na linha de 3 pontos, mas no mid-range muito bem. Gosto muito do Jaren Jackson Jr. pela sua versatilidade defensiva e versatilidade ofensiva também, pelo seu atleticismo, pela sua explosão. E por ser um pivô que, quando tá saudável, ele consegue disputar por um defensor do ano. Então eu coloco o Jaren Jackson Jr., que para mim, o Utah Jazz vai ter um papel de competição, um nível de competição maior do que na última temporada, para mim, sem comparações. Eu acho que o Jaren Jackson Jr. vai ser mais importante que o Donovan Clingan e que o Miles Turner dentro do papel da equipe. Talvez o Donovan Clingan seja um cara com mais presença e de rebotes e defesa do que o Jaren Jackson Jr., mas eu acho que a pontuação do Jaren Jackson Jr. é infinitamente melhor. É aquele cara que tem os seus 20 pontos por jogo de média na temporada e consegue defender muito bem. Então, quem dera cada time da NBA tivesse um cara como o Jaren Jackson Jr. em seu plantel. O Alex Sarr é um pivô, cara, que pra mim o teto dele é pra ser um dos melhores pivôs na NBA daqui uns 3 anos. Ele defende muito bem, ele pontua muito bem. Ele na última temporada com o Washington Wizards, ele chegou a estar entre os líderes de tocos na NBA. Claro que ele não foi compatível para ser os líderes de toco por conta que ele teve uma lesão, mas não foi nada grave, nada que vai prejudicar a sua carreira daqui a alguns anos na NBA. E eu acho que o Alex Sarr, o teto dele é para ser um dos melhores pivôs da NBA. Eu coloco o Alex Sarr em banana verde, porque o Alex Sarr ele ainda tem que amadurecer em alguns pontos do jogo. Ele chegou na NBA há apenas 2 anos, mas ele pra mim já poderia ser colocado na categoria do bom. Poderia ser colocado na categoria do bom, mas eu acho que ele ainda tem alguns aspectos mentais, alguns aspectos dentro do seu jogo ofensivo para melhorar. O seu jogo defensivo e também de rebotes é muito bom já, mas eu acho que ele tem que amadurecer sim ofensivamente se ele quiser estar na conversa para um dos melhores pivôs da NBA em alguns anos. Então eu coloco ele em banana verde, mas para mim ele já seria colocado aqui em bom aqui, sem sombra de dúvidas. O Walker Kessler, para mim, se tem um cara que vai ser muito importante pro Lakers e pro
pro Luka Doncic na próxima temporada vai ser o Walker Kessler. Pra mim, ele vai ser encaixado aqui no bom, na frente do Jaren Jackson Jr. Por quê? Porque ele é um cara mais eficiente no garrafão, ele vai ser mais utilizado nesse Los Angeles Lakers, porque o Luka Doncic é um cara que gosta de jogar no pick and roll, e também o Walker Kessler já foi utilizado no pick and roll, mas ele não era tão utilizado assim no Utah Jazz. Agora, como ele vai ter um armador que vai procurar usar mais ele, um time que vai ser liderado por ele defensivamente e também ser um dos melhores pivôs em rebotes na NBA, eu acho que o Walker Kessler talvez a gente na próxima temporada esteja discutindo para um muito bom, por toda a sua eficiência dentro do garrafão, por toda a sua eficiência defensiva e também por jogar agora num time que vai ter ele como âncora defensiva e que também vai ter ele como papel importante no ataque. Ele vai ter toda a sua importância para jogar o pick and roll, para ser achado ali debaixo do garrafão, e ele faz isso com certa tranquilidade e com um certo papel ofensivo muito bom dentro do que ele já foi testado. Então agora com um nível de jogo ainda maior, sendo mais utilizado, eu acho que o Walker Kessler tem todo um nível de evolução, ainda mais por ser um cara que entrou na liga há apenas 4 anos. Eu acho que o Walker Kessler nessa prateleira aí pode ser uma prateleira até mais acima. Mark Williams, assim, ele chegou a ser cotado no Lakers, ele chegou a ser trocado, a troca foi cancelada porque o Dalton Knecht apresentou um problema de lesão lá. Não, o Mark Williams apresentou um problema de lesão. Mas o Mark Williams, ele é um pivô, sim, soft. Não vai entregar muita coisa pro seu time, mas ele não é abaixo da média, cara. Ele é um cara que entrega, sim, entrega pontuação, entrega um pouco de defesa. Quando ele tá inspirado, ele vai te entregar, assim, 25 tocos, mas não é toda noite que ele tá assim. Falta constância nele, falta consistência, e eu acho que o Mark Williams aqui no ok, nenhum absurdo, porque falta constância nesse jogador. O Wembanyama eu não preciso falar nada, né? Levou o time pra final com 22 anos de idade, top 3 MVP. Cara, ele pra mim na próxima temporada, pra mim ele é o favorito pra vencer a corrida de MVP, porque ele vai ter maior teto de evolução, o time também já vai estar mais preparado, o time vai chegar mais forte, ele pontua nos 3 níveis da quadra com excelência, ele é o melhor defensor da liga hoje, pra mim ele já tá na conversa de melhores defensores da história por toda a sua versatilidade defensiva. Cara, é um QI fora do comum, é um cara que tem um QI de basquete, sim, não só de basquete também, mas é um cara que é dedicado, é um cara que pode ser o rosto da liga por ser um cara comprometido com o jogo, comprometido com seus afazeres, um exemplo dentro e fora de quadra. Então eu coloco o Wembanyama ainda atrás do Nikola Jokic por tudo que o Nikola Jokic já provou dentro da liga. Mas se fosse por falar quem é mais completo, eu acho que o Wembanyama é mais completo e vai ter um teto talvez até maior que o Nikola Jokic na história da NBA, por toda a sua versatilidade ofensiva, por ser um cara que pontua em todos os níveis da quadra e defende em todos os níveis da quadra também. Já mostrou ser capaz de liderar uma franquia para a final da NBA, então eu acho que se ele fez isso com 22 anos, eu não consigo imaginar o que seria capaz de fazer com 29, 30. Agora o Okongwu, que teve seu papel importantíssimo pro Atlanta Hawks na última temporada, o Atlanta Hawks que foi um time muito badalado na última temporada, na segunda metade, depois das trocas, e o Joshua Okongwu teve um papel importantíssimo. Ele é muito versátil, ele é um pivô atlético explosivo, não é aquele cara que vai te garantir muitos rebotes e não vai te garantir muitos tocos, mas ele tem uma versatilidade defensiva razoável e também te entrega ofensivamente. É aquele cara que vai ser acionado no pick and roll, ele vai ser aquele cara que você pode conectar pontes aéreas e também vai ser muito importante em aspectos ofensivos. E eu acho que ele não chega a ser um pivô bom, mas ele não é um pivô abaixo da média. Pra mim, ele é melhor que o Daniel Gafford hoje na NBA, e eu acho que o Joshua Okongwu tem o maior teto de evolução para a próxima temporada com esse novo Atlanta Hawks, que hoje, no dia que eu estou gravando, adquiriu o Luguensdort, tá com um time interessantíssimo para a próxima temporada, e eu acho que o Joshua Okongwu tem tudo para ter um teto de evolução ainda maior que teve na última temporada. Então, talvez na próxima temporada a gente esteja falando aí de um pivô, um dos melhores pivôs bons da NBA, não sei. Então, assim ficou a nossa tier list após todas as alterações. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Se vocês não concordam com alguma coisa que eu pontuei, que eu coloquei aqui, já vai deixando aquele comentário, que eu gosto muito de discutir com vocês no comentário. É claro que é uma discussão saudável. E eu quero saber,
o que vocês querem ver nessa off-season aqui no canal. Essa off-season que tá muito boa no sentido de trocas e de mercado da NBA. Eu quero saber o que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou estar agradando o pedido de vocês, fazendo do meu jeito, dando a minha opinião, trazendo aquele jeito descontraído e divertido de opinar sobre a NBA. Fidelis vai ficando por aqui, um grande abraço, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, deixando aquele comentário. É isso, valeu, falou e tchau!